E aí, Fael aqui. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. A história começa com Haruka se escondendo perto de alguns goblins. O idiota revela sua posição a pisar no menor galho possível, e os goblins começam a persegui-lo. Haruka sorri com total confiança enquanto salta no ar, fazendo todos os goblins caírem em sua armadilha. Haruka fica muito bem satisfeito consigo mesmo, já que está se saindo muito bem sobrevivendo sozinho em outro mundo. Um flashback mostra como Haruka acabou nessa situação. Haruka sempre foi um solitário, e ele explica que é por isso que ele nunca quis se envolver com seus colegas de classe. Ele não gostava de nenhum deles, e ele só atrapalharia o que ele considera mais importante, que é ler. Enquanto Haruka olhava ao redor de sua sala, a divisão entre alunos era bem clara. Havia garotas populares, os delinquentes, os atletas, os representantes de classes, os nerds e a categoria dos outros. Haruka não pertencia a nenhum desses grupos, mas ele não queria que fosse de outra forma. Foi nesse momento que um círculo mágico apareceu do nada. Haruka ficou animado, pois era exatamente como aqueles que ele tinha lido no mangá, mas logo se lembrou que ir para outro mundo é verdadeiramente um saco. Os heróis dos mangás sempre acabavam cercados por um monte de gente, e isso parecia uma tortura para Haruka. Ele tentou ao máximo sair da sala de aula, mas não deu muito certo. Todos os outros alunos entraram em um pânico enquanto o círculo mágico se expandia, mas Haruka escapou com inteligência por uma saída de ar. Infelizmente para ele, o círculo mágico seguiu até lá, e ele se viu no típico lugar branco vazio. Haruka sabia exatamente o que esperar por ter lido tantos mangás. Ele se perguntava onde estava o rei típico e quando a filha dele, que estava fora do alcance de qualquer nerd, iria aparecer. Um velho acenou freneticamente para ele, e Haruka percebeu que aquele cara era tipo um deus de lá. Acontece que o teletransporte era por ordem de chegada, então os colegas de classe de Haruka já tinham sido teletransportados e ele foi deixado para trás. Haruka teve a chance de escolher seu status e habilidade pouco antes de ser enviado para o novo mundo. Um painel gigante apareceu com todas as opções, mas Haruka ficou decepcionado com algo. Essa foi a primeira vez que o velho deus convocou tantas pessoas, então todas as habilidades fortes já tinham sido escolhidas, e só sobraram as inúteis. Haruka deu uma olhada em suas opções, mas todas eram terríveis. Uma das habilidades era simplesmente segurar um pedaço de madeira, e a outra era boa apenas para a saúde e caminhar. Haruka se sentiu ainda pior ao ver algumas habilidades super poderosas que ele perdeu, como magia de 4 elementos. Voltando às opções ruins, Haruka encontrou títulos como Hikikomori e Net. Haruka exigiu que o velho deus lhe desse mais opções, porque nem seria capaz de passar pela primeira vila com as habilidades que tinha para escolher. O velho deus perdeu a paciência e decidiu dar a Haruka todas as habilidades restantes de uma só vez. Haruka ganhou todas as habilidades inúteis que sobraram e foi teletransportado para o novo mundo. Haruka recebeu uma bolsa que pode armazenar itens ilimitados. Haruka se equipa e verifica seus status. Sua tela de status diz para rolar alguns dados, e ele se lembrou de ter lido sobre essa habilidade. Ela permite que ele aloque pontos ao rolar dados. Haruka xinga o velho por ter uma habilidade tão inútil e joga os dados. Ele rola um duplo M, mas não tem ideia do que isso significa. Ele assume o pior, pensando que M significa masoquista. No entanto, sua tela de status apenas diz para escolher em qual status quer adicionar os pontos. Haruka não acha que aumentar as estatísticas básicas vai ajudá-lo a sobreviver com suas habilidades terríveis, então ele decide colocar todos os seus pontos em sorte. Sua estratégia é ignorar completamente uma construção equilibrada, e em vez disso maximizar a sorte. Nesse momento, Haruka percebe que M significava máximo, porque sua estatística de sorte está agora no máximo. Haruka fica surpreso quando nota que tem duas habilidades extras no meio do mar de habilidades inúteis. Ele supõe que é porque foi invocado sozinho. O título solitário de Haruka significa que ele é um solitário sem amigos e não pode formar um grupo. Sua habilidade servidão permite que ele comande outras pessoas, e foi dada a ele por causa de seu status de solitário. Isso é bem legal, mas também significa que Haruka tem de dizer adeus aos seus sonhos de ter um harém. Haruka se pergunta onde estão todos os colegas de classe, mas não importa, já que ele não pode formar grupo com eles de qualquer forma. Haruka decide começar sua jornada e quer começar garantindo uma base de operações. É bem difícil enxergar através das florestas, então Haruka está preocupado com o aparecimento de algum monstro. Ele se pergunta se tem alguma habilidade que poderia ser útil, mas a única que vem em sua mente é a habilidade que permite cochilar. Haruka experimenta as lentes de contato que ele tem em sua bolsa e descobre que elas são super úteis, permitindo que ele veja um monte de coisas extras. E ele descobre que elas lhe concedem a habilidade de avaliação. Isso leva Haruka a encontrar um cogumelo comestível que desperta habilidades latentes. Sua bolsa sem fundo permite que ele pegue quantos quiser, então pede desculpas a ela por ter pensado que eram inúteis antes. Haruka toma um gole de água, mas ouve algo à distância. Esse som leva até uma caverna, e ele reza para não encontrar nenhum monstro. A bolsa de Haruka veio com várias coisas de acampamento, então ele decide fazer uma caverna sua base. Ele usa sua magia de temperatura para acender alguns gravetos, e percebe que as habilidades restantes são, na verdade, bastante úteis.
Haruka verifica essas estatísticas novamente e descobre que sua magia de temperatura subiu de nível, desbloqueando magia de fogo. Haruka se preocupa com o que fará se o monstro aparecer, já que ele só pode golpeá-lo com um pedaço de madeira no momento, mas acaba adormecendo. No dia seguinte, Haruka acorda e descobre que está tudo bem. Ele tem itens que repelem monstros e seu título de Hikikomori protege seu espaço de vida. Agora, Haruka pode usar magia de fogo para acender fogueiras, então ele prepara seu café da manhã. Ele tinha carne seca em sua bolsa e alguns cogumelos que encontrou no dia anterior. A comida está deliciosa e Haruka está muito grata pela sua bolsa de iniciante de aldeão. No entanto, é mais do que apenas uma bolsa de aldeão. Haruka pensa que é mais como uma bolsa de sobrevivência. Ele sai para procurar mais comida para mais tarde, mas sabe que sua principal preocupação agora é como proteger dos monstros. Nesse momento, Haruka encontra a última coisa que queria ver. 2 goblins. Eles são monstros fracos, mas suas estatísticas são bem mais altas do que o esperado. Haruka se pergunta se ele realmente pode vencê-los, mas percebe que isso não importa, pois terá que aprender a lidar com monstros de uma forma ou outra. Infelizmente, Haruka não acha que seu pedaço de madeira será muito eficaz. Ele tem a habilidade chamada Envolvimento, que permite envolver todos os tipos de coisa com magia, concedendo vários efeitos. Isso parece deixar seu pedaço de madeira mais forte. Então Haruka está determinado a superar todos, mesmo sem habilidades especiais. Haruka inicia seu primeiro ataque e espanca brutalmente o primeiro Goblin, desprevenido. O segundo tenta atacá-lo, mas seus movimentos são bem fracos, e Haruka desvia facilmente. De alguma forma, Haruka sabe como usar um novo poder, e elimina o segundo Goblin logo em seguida. Haruka fica satisfeito após vencer sua primeira batalha e volta para a base. Ele trouxe de volta um dos porretes que o Goblin usava, mas decide que seu pedaço de madeira ainda é melhor. Haruka fica animado ao descobrir que subiu de nível, e todos seus status mais do que dobraram. Sua maestria com cajado também subiu de nível, o que é estranho, já que ele só balançou um pedaço de madeira algumas vezes. Haruka adquiriu infusão mágica, provavelmente por ter encantado seu pedaço de madeira com magia. Sua ginástica matinal também aumentou, já que Haruka nunca deixou de fazer seus exercícios pela manhã. Ele está exagerando um pouco, considerando que está nesse novo mundo por apenas 2 dias. Mais tarde, Haruka já está cansado de comer cogumelos. Ele preferia comer carnes, mas sabe que seria repreendido pelo representante de classe por ser ingrato com sua refeição. Depois de comer, Haruka decide testar a melhoria em si mesmo. Essa infusão mágica aumenta suas defesas físicas e mágicas. Sua habilidade de avaliação também chegou ao nível 2, mas ele se pergunta por que está mostrando um monte de pontos de interrogação em todos seus itens. Haruka decide não pensar muito nisso e vai embora. Ele comemora enquanto a floresta o abençoa com algo, mas logo percebe que é apenas mais um cogumelo. Haruka procura por carne que possa crescer em árvores, mas se lembra de que deveria estar praticando sua magia. Ele descobre que seu corpo aprimorado está muito mais leve, tanto que parece que ele está se teletransportando. Sua destreza também está insana agora. Haruka encontra um Goblin mais poderoso, mas o derrota facilmente. Ele elimina outro, ficando confiante que agora poderia ter vencer um grupo de 3 deles. Agora, Haruka realmente encontra um grupo de 3 Goblins, mas como é um covarde, decide que já lutou o suficiente por hoje. Haruka revê seu dia, que consistiu em batalhas contra Goblins e estudo de magia. À noite, no 5º dia, Haruka conseguiu derrotar um Goblin com um único golpe, e ele decorou sua base com algumas coisas legais que fez com magia. Ele está bastante satisfeito, pois sua vida nesse novo mundo está começando a tomar uma forma. Naquela noite, enquanto perseguia um coelho suculento, desesperado por algo além de cogumelos, Haruka de repente detectou uma presença. Imediatamente, ele sabe que não é um Goblin. Para sua surpresa, são seus colegas de classe. Haruka fica decepcionado ao ver que são os delinquentes. Ele preferia não se envolver com eles. Mas, então sente outro grupo se aproximando em direção diferente. Usando sua habilidade de clara evidência, ele verifica quem é, apenas para ficar horrorizado ao ver as garotas populares. Os atletas também estão se aproximando rapidamente, e os nerds não estão muito longe. Embora ele tenha falado com eles ocasionalmente no mundo antigo, Haruka percebe que prefere não vê-los agora. Isso deixa apenas representantes de classe e suas amigas. Haruka sabe que nesse mundo implacável, ter aliados seria sensato, especialmente porque ele conhece representantes desde a escola primária. Ele considera dizer olá, mas se detém. Haruka de repente sente uma grande sensação de liberdade e isolamento. Ele pode viver como quiser, sem ninguém por perto para interferir. Ele não trocaria sentimento por nada. Com essa realização, Haruka toma sua decisão final, conquistar esse mundo completamente sozinho. Ele se esconde dos outros alunos, mas um dos delinquentes ouve algo em sua direção. Haruka está prestes a ser descoberto, mas os caras acabam assumindo que o barulho veio de um coelho que deveria ser o jantar dele. Ele espiona os delinquentes para ouvir o que estão discutindo, mas eles estão apenas falando sobre garotas, uns verdadeiros degenerados. No entanto, Haruka sabe que a representante de classe vai impedi-los de fazer qualquer coisa contra as garotas.
Mesmo assim, os delinquentes têm um cara chamado Tanaka do lado deles, cuja habilidade vai permitir que façam o que quiserem. Eles voltam para os outros alunos, mas Haruka, um solitário sério, não quer ter nada a ver com eles. Haruka vai para casa para aproveitar mais de seus deliosos cogumelos e descobre que seu nível de solidão aumentou. É um título deprimente, pois está começando a arruinar sua autoconfiança. Ele está apenas no nível 3 e culpa sua habilidade mestre do nada e idiota. Ele não tem certeza do que elas fazem, mas supõe que mestre do nada significa que ele não consegue concentrar em uma coisa por muito tempo. No entanto, isso permite que ele faça diferentes coisas. Quanto à habilidade idiota, ele supõe que só o torna um fantoche, o que faria dela a habilidade pior de todas. Haruka decide comer para esquecer seus problemas, mas isso lembra que ele não tem carne. No sétimo dia, Haruka acorda com sons de luta. Ele encontra os nerds em batalha e se pergunta se deve ajudá-los. Usando sua habilidade de avaliação, ele fica chocado ao descobrir que eles não precisam de ajuda. Eles têm classes muito melhores que a dele, e Haruka é o único Nietzsche, até entre os nerds. Isso lembra de como as coisas eram em seu antigo mundo, onde sua classe estava cheia de atletas de alto nível e alunos exemplares, até filhos de celebridades. Haruka frequentemente se perguntava como ele tinha acabado lá. Ele determina que os nerds podem se virar sozinhos, mas percebe que alguns monstrinhos sorrateiros estão se aproximando por trás deles. Lembrando que costumava ser amigável com os nerds na classe, ele decide ajudá-los. Os nerds agradecem e Haruka mostra a eles sua caverna chique. Eles ficam maravilhados com o quão agradável é, e Haruka explica que acabou de aprender a usar magia de terra e a utilizou para tornar sua caverna segura. Ele se pergunta se Haruka fez tudo isso sozinho, e ele aponta que sempre está sozinho. Curioso, Haruka pergunta por que os nerds não estão com os outros alunos, e fica chocado quando eles revelam que estão fugindo. Tudo começou quando todos foram transportados. Antes da chegada de Haruka, todos estavam em frangalhos porque não sabiam nada sobre esse novo mundo. No entanto, os nerds já eram bem versados no assunto e já haviam começado a atribuir pontos às suas habilidades. Seus talentos fizeram com que os atletas exigissem informações deles. Todos os outros estavam desmoronando, mas a representante da turma sabia que eles precisavam ficar quietos nessa floresta. No entanto, já era tarde demais, pois havia sido encontrados por um grupo de goblins. Haruka ficou chocado ao ver que até os delinquentes estavam tremendo de medo, mas esse era o momento perfeito para os nerds brilharem. Eles agindo como se fossem os protagonistas de seu próprio anime e começaram a derrotar os goblins. Os atletas foram inspirados por toda a bravura e decidiram ajudar, e os monstros foram derrotados. A representante da turma rapidamente se recompôs e liderou todos até uma clareira segura à beira do rio. Os nerds aproveitaram a oportunidade para brilhar ainda mais, ajudando todos a montar o acampamento. Graças à sua dedicação de toda a vida em evitar pessoas, eles se tornaram especialistas em tudo relacionado a Isekai, inclusive sobrevivência. A representante da turma organizou todos e colocou todos para trabalhar. Logo, todos começaram a colaborar e trabalhar em equipe. No entanto, isso não durou muito, pois as garotas populares decidiram que não queriam trabalhar mais. A representante da turma tentou explicar que sua melhor chance de sobrevivência era permanecer juntos, mas o grupo começou a se desintegrar. Todos estavam cansados de trabalhar tanto, então deixaram todas as responsabilidades para os nerds. A turma eventualmente se desfez completamente, e não havia nada que a representante de turma pudesse fazer. A partir de então, apenas a representante da turma, os nerds e alguns outros estudantes faziam qualquer trabalho. O restante da turma estava de preguiça o dia todo, e os nerds começaram a ressentir-se deles, assumindo até mesmo a responsabilidade por todas as lutas. Os nerds eram extremamente confiáveis, pois queriam apenas ficar mais fortes e subir de nível. Isso porque eles viram quais habilidades os delinquentes haviam escolhido. Algumas das habilidades escolhidas foram Charme e Marionete, duas capacidades que coincidem em controlar outras pessoas. Os nerds sabiam que os delinquentes tinham mais intenções, então estavam subindo de nível para enfrentá-los. Por outro lado, os delinquentes estavam se esforçando para subir de nível também, pois precisavam para usar suas habilidades. Os nerds ficaram de olho nos delinquentes e, eventualmente, ouviram seu plano de forçar alguma das garotas a fazer qualquer coisa de sua vontade. Os nerds contaram ao representante da turma, que decidiu também subiria de nível. Infelizmente, os delinquentes atingiram os requisitos de nível para suas habilidades logo depois. A representante da turma acabou encontrando no pior momento, mas, segundo depois, os delinquentes estavam no chão. Os nerds estavam preparados para esse momento exato e usaram sua habilidade para selar a habilidade de charme e marionete dos delinquentes. Eles expuseram os planos dos delinquentes, que fugiram do acampamento. No entanto, uma noite os delinquentes voltaram e se vingaram. Eles usaram armas para destruir o acampamento
e declarou que voltaria depois para causar mais caos. Por algum motivo estranho, os nerds acabaram recebendo toda a culpa pelo que aconteceu. As garotas populares que haviam impedido de se tornarem marionetes foram as primeiras a se voltarem contra eles, e os outros alunos seguiram o exemplo. A representante da turma e alguns outros alunos ficaram do lado dos nerds, mas era demais para eles lidar, e os nerds decidiram ir embora. Haruka se sentiu mal por eles, então organizou uma festa de cogumelos em sua homenagem. Ele passou o dia seguinte com os nerds e percebeu que às vezes está tudo bem em não ser um solitário. Eventualmente, Haruka se despediu dos seus novos amigos, e eles o convidaram para juntar-se a eles, já que planejavam encontrar uma cidade e começar sua vida como aventureiro. Embora Haruka tenha admitido que se sentia mais próximo dos nerds do que qualquer outro grupo, ele surpreendeu a todos ao recusar a oferta. Ele apenas acenou para ele e os nerds partiram. Haruka admitiu para si mesmo que queria ir até a cidade, mas com seus péssimos atributos, ele só seria um atraso. Os nerds pareciam preocupados com a representante da turma, então Haruka decidiu verificar os outros estudantes. No caminho foi confrontado por um kobold, mas conseguiu nocauteá-lo com um soco. Haruka ficou surpreso ao não encontrar nenhum estudante no acampamento, e sua habilidade de detectação de inimigo revelou pegadas. Seguindo o rastro, ele encontrou as garotas populares. Entrando em pânico, Haruka tentou voltar para casa para cozinhar o jantar, mas as garotas o impediram, dizendo que só queriam conversar. Haruka sabia que estar perto delas era o oposto da vida de solidão e tranquilidade que desejava. Ele correu para salvar sua vida, mas ficou chocado quando as garotas pediram educadamente para ele parar, dizendo por favor. As garotas explicaram que estavam procurando os nerds, mas Haruka presumiu que elas queriam que eles trabalhassem para elas. Para sua surpresa, elas queriam se desculpar com os nerds, percebendo que deviam sua vida a eles. Haruka, sabendo que aquelas garotas nunca tinham se desculpado por nada em toda a sua vida, percebeu que elas estavam falando sério. Ele deu uma má notícia de que elas não teriam chance de alcançá-los, mas as garotas ainda queriam saber onde ele tinha ido. Haruka apontou que elas não conseguiriam sair da floresta naquele estado, já que nem sabiam como lutar. As garotas ficaram desanimadas, mas Haruka exigiu saber se elas realmente iriam desistir de se desculpar. Haruka sentiu que precisava testar as garotas, em nome dos nerds. No entanto, suas duras táticas motivacionais saíram pela culatra, pois as garotas começaram a chorar. Elas explicaram que só queriam pedir desculpa, mas agora temiam ser devoradas por monstros. Confuso, Haruka acabou concordando em ensiná-las a sobreviver, o que acidentalmente ativou sua habilidade de dominação. Isso fez com que ele ganhasse controle sobre as garotas, que começaram a segui-lo como um cachorrinho expedido com os olhos sem vida. Tornou-se assustador quando as garotas começaram a derrotar monstros sem dizer uma palavra, e até traziam de volta cristais deixados pelas criaturas, como cães retornando com a bolinha. Haruka tentou curar a garota, mas elas o curavam em vez disso, mesmo quando ele não precisava. Ele começou a temer que a representante da turma diria se visse isso. Haruka está sobrecarregado com tudo o que está acontecendo e se pergunta como cancelar sua habilidade de dominação. Nesse momento, a representante da turma o encontra, mas Haruka está perdido em seus pensamentos, tentando descobrir uma solução que nem percebe a presença dela. Ela finalmente o força a reconhecê-la. Enquanto isso, em outro lugar, os delinquentes estão fazendo seus próprios planos, decidindo que o primeiro passo deve ser se livrar de seu maior problema. Haruka é surpreendida pelo grito da representante de classe, mas ela lembra de que são amigos desde a escola primária. As outras meninas estão com ela, mas a representante de classe está mais preocupada com o que aconteceu com as garotas populares. Haruka não sabe como explicar como elas ficaram sob seu controle, já que ele também não entende como isso aconteceu. Haruka confessa e diz a ela que as meninas se tornaram suas servas, mas isso deixa a representante de classe furiosa. Ela aponta que a habilidade de dominação só deve ser usada em monstros, então Haruka explica que foi apenas um engano. Nenhuma das meninas acredita nele, então Haruka decide que é hora de ir embora, mas as garotas o impedem. Nosso garoto Haruka é apenas um solitário, e ele gostaria de poder ir para casa sozinho. A representante de classe desperta Shimazaki do feitiço de Haruka, e ela decide obter a resposta dela. Haruka não se importa e tenta escapar, mas a representante de classe diz para ele não ir embora. Enquanto as meninas discutem o que aconteceu, Haruka decide praticar a expansão de sua base, mais especificamente como construir um porão. Seu treinamento começa bem, mas logo ele descobre que se enterrou. A representante de classe o ajuda a levantar, e explica que Shimazaki lhe contou tudo. Ela percebeu que Haruka só estava tentando ajudar as garotas, mas Haruka nem se lembra de ter dito algo assim. Todas as garotas o agradecem por ser tão gentil, mas Haruka só quer ir para casa. As garotas o pressionam a ajudá-las, e a representante de classe pergunta o que Haruka quer dizer com casa. Haruka explica que tem uma casa neste novo mundo, então a representante de classe fica chocada ao pensar que ele nasceu ali. Haruka revela que na verdade construiu sua casa, mas ela não consegue acreditar, pois isso é um grande feito. As garotas têm outra reunião para discutir o que vão fazer,
e se pergunta quantas pessoas cabem na casa de Haruka. Haruka calcula que pode acomodar pelo menos 240 pessoas, talvez mais se ele tirar os móveis luxuosos. As garotas ficam empolgadas ao ver que Haruka tem um banho e se perguntam como ele pode estar vivendo num lugar luxuoso enquanto elas estão sofrendo. As garotas decidem perguntar a ele se podem passar um dia em sua casa, e Haruka fica chocado que meninas do ensino médio queriam passar a noite em sua casa. Haruka não consegue acreditar que elas estão sendo tão ousadas, mas a representante de classe aponta que ele é o único pervertido ali. Haruka leva a garota até sua casa, e elas ficam impressionadas ao ver que até um caminho ele tem. É tão impressionante que a representante de classe se pergunta se ele tem até uma loja de conveniência, mas Haruka explica que planejava construir uma farmácia primeiro. As garotas chegam até sua casa exaustas, e Haruka as recebe. Haruka fez muitas melhorias em sua casa, e as garotas não conseguem acreditar no quão luxuosa ela é. Haruka, é claro, as direciona para a cozinha, mas as garotas estão mais interessadas no banheiro. Nosso garoto fica chocado quando todas tiram as roupas e pulam direto no banho. Então ele pensa que viver tanto tempo na floresta transformou as garotas em selvagens. Haruka, na verdade, fica bem feliz que finalmente está sozinho, mas sabe que só os solitários poderiam entender essa felicidade. A representante de classe chega para agradecê-lo, porque os outros garotos deixaram todas as meninas sozinhas, e elas estavam preocupadas. Estar ao redor de Haruka as acalmou, assim como todas as comodidades de sua casa. A representante de classe está chateada porque acha que não fez muito pelo grupo, mas Haruka aponta que ela fez bastante. Ela não fez tanto quanto os nerds, mas Haruka explica que aqueles caras nunca saíam de casa no mundo antigo e passavam a vida toda se preparando para este momento. A representante de classe se sente muito melhor, então agradece a Haruka, mas percebe algo. Depois de chegar a este mundo, Haruka tem uma casa, comida e ainda consegue derrotar os monstros, o que o torna ainda mais estranho que os nerds. A representante de classe vai dormir com outras garotas, mas Haruka não acha que vai conseguir descansar essa noite. Na manhã seguinte, Haruka é acordado por uma garota que lhe diz que o café da manhã está pronto, mas ele só quer dormir mais um pouco. Ela pede para Haruka se levantar para ela, mas ele acha que isso não é algo que deveria ser dito nessa posição. Haruka fica surpresa ao saber que ela preparou peixe para o café da manhã e quase a derrubou inconscientemente. Haruka dá uma mordida no delicioso peixe e chora porque faz tanto tempo que não come algo tão bom. A representante de classe não acredita que ele esteja ficando tão emocional por comer peixe, já que ele mora ao lado do rio. Mas Haruka explica que não conseguia pescar nenhum. Eles são rápidos e escorregadios, então ele só ficava observando os peixes enquanto comia cogumelos à beira do rio. Uma garota mostra a ele como usa magia de relâmpago para atordoar vários peixes de uma vez só, e Haruka pede para que ela mostre novamente. A garota prepara o ataque novamente, mas dessa vez Haruka envolve a magia de relâmpago com sua habilidade de empacotamento. Isso permite que ele mova a magia e ele a usa para atordoar e capturar alguns peixes. Haruka comemora, pois também aprendeu a habilidade de magia de relâmpago. Ele não tem muita certeza de como conseguiu, mas explica às garotas que, ao usar sua habilidade de empacotamento na magia, ele também consegue aprender magias elementais. Isso parece bem poderoso para a representante de classe. Então Haruka determina que até as piores habilidades têm alguma utilidade. É algo incrível para a representante de classe, mas Haruka revela que só ficou com as piores habilidades que sobraram. As garotas então planejam encontrar uma cidade próxima, para subirem de nível primeiro. Haruka concorda que precisam ganhar níveis se quiserem continuar caçando. As garotas fofoqueiras apontam que elas só querem agradecê-lo. Haruka concorda em ajudar as garotas a subir de nível, então pede para que todas digam seus níveis. Ele fica chocado quando descobre que todas as garotas estão acima do nível 16, enquanto ele ainda está no nível 7. Haruka diz às garotas que o treinamento dela começará contra alguns kobolds, que apareceram por acaso, e é um grupo de monstros fáceis, então as garotas estão confiantes que podem derrotá-los. Infelizmente, são as garotas que acabam sendo derrotadas. Haruka fica feliz que sua tenda mágica consegue se expandir, mas as garotas aproveitam isso para fazer uma reunião para revisar sua batalha. As garotas vão embora, mas a garota de cabelo roxo de antes fica para trás. Ela pede desculpa pelo comportamento dela naquela manhã e revela que só estava testando Haruka. Os outros garotos já haviam tentado atacá-la antes, então ela queria ver se Haruka era igual a eles. Haruka é completamente diferente, pois dois garotas um lugar para ficar, comida para comer e até mesmo ensinou-as como lutar. Ela planeja acordá-la amanhã também para o café da manhã. E Haruka se despede da garota dos peixes. Na manhã seguinte, Haruka aprecia seu café da manhã e houve algumas das garotas planejando lutar contra os kobolds novamente. A representante de classe chega para lhes dizer que elas precisam treinar antes. Após treinar contra os goblins, as garotas sentem que estão prontas para sua revanche. Haruka está preocupada com elas e sua preocupação se prova correta, pois algumas das garotas já estão caídas dormindo, algumas até estão fingindo estar doentes. Então ele conclui que o treinamento da representante de classe não é muito eficaz.
Nesse momento, a esperança é restaurada, e quando algumas garotas se unem para derrotar os kobolds. As garotas comemoram e dizem aos kobolds que não perderão mais para eles. Haruka está mais aliviado do que nunca, pois isso significa que ele poderá voltar à sua vida solitária. No entanto, ele fica chocado quando a turma fica feliz porque todas poderão ir para a cidade com ele. Momentos depois, as garotas se preparam para a jornada, e Haruka pede à garota de cabelo roxo que encha sua bolsa com o máximo de coisas possíveis. A representante de classe diz que eles estão exagerando, então Haruka decide que terá que deixar a garota de cabelo roxo para trás. As garotas começam sua jornada, e Haruka diz à representante de classe que não há como prever o que pode acontecer. Ele está otimista e declara que só precisam manter a cabeça no lugar. Em outra parte da floresta, outro estudante corre para salvar sua vida. Eventualmente, ele tropeça na menor das pedras e é encontrado pela pessoa de quem estava fugindo. Ele diz que não tem habilidades que a pessoa está procurando e implora por sua vida, mas a pessoa misteriosa não ouve suas súplicas e o estrangula até que ele não esteja mais vivo. Obrigado por assistir ao meu resumo e inscreva-se no canal para mais vídeos. A prioridade de Haruka nesse momento é garantir a segurança das garotas, pois os delinquentes certamente irão atrás delas. Para isso, ele precisa tirá-los da floresta. Pouco tempo depois, Haruka encontra um orc gigante e vê isso como uma boa oportunidade para ensinar as garotas a se defenderem adequadamente. Então ele diz para elas se afastarem e assistirem como ele lida com a situação. Ele avança contra o orc com seu bastão, e o orc ergue seu porrete tentando esmagá-lo no chão. Mas ao olhar para baixo percebe que Haruka não está mais lá. Haruka agora está escondido atrás de uma árvore, e com a lentidão do orc ele nunca será atingido. No entanto, se Haruka quiser revidar, ele precisará pensar em um plano. Ele se lembra que os nerds disseram que ataques físicos não são eficazes contra orcs, então a melhor maneira de derrotá-los é usar bastante magia. Haruka abre sua janela de status para verificar se tem alguma magia útil, e ele tem todos os elementos à sua disposição, graças à sua habilidade de empacotamento. Mas, antes que ele tenha a chance de usar qualquer delas, o orc encontra seu esconderijo e destrói uma árvore com seu porrete, forçando a Haruka a se desviar dos ataques. Haruka finalmente se cansa e aparece atrás do orc com seu bastão, derrubando-o no chão. Acontece que o orc morreu com esse golpe, o que Haruka não esperava, já que ataques físicos não deveriam funcionar contra ele. As garotas ficam chateadas porque não aprenderam nada com ele derrotando o orc com só um golpe. Então Haruka se desculpa e diz que usará magia da próxima vez para derrotar o orc. Da próxima vez, Haruka vê um orc cuidando da própria vida. Ele prepara um feitiço de fogo em sua mão e o lança casualmente no orc. Quando o feitiço atinge o rosto do orc, o monstro cai no chão e não se levanta mais. As garotas ficam ainda mais irritadas porque nunca aprenderão a se defender se ele continuar matando tudo instantaneamente. Mais tarde, naquela noite, o grupo tem muita carne à disposição, então eles comemoram com um churrasco. Enquanto todos se divertem, Haruka está ao fundo montando armadilhas, para que todos possam ficar tranquilos à noite. Sua tenda também possui propriedades que impedem detectação por inimigos, então com isso ele acredita que estarão seguros. Em seguida, ele quer planejar sua rota para o dia seguinte. Então ativa sua habilidade máxima e examina o caminho. De repente, sua habilidade de percepção o alerta sobre a presença de alguém nas proximidades, então ele vai investigar. Ele percebe 4 figuras masculinas surgindo na escuridão, e a princípio teme que sejam delinquentes, mas à medida que os caras se aproximam, ele percebe que são apenas os Jinbro, e sente um alívio, pois não precisará lutar contra eles. Ao mesmo tempo, o representante de classe estava procurando Haruka e o viu conversando com 4 caras à distância. Mesmo que não seja hostis, Haruka ainda se pergunta se os Jinbro estão fazendo ali. Ele supõe que estavam atrás das garotas, mas os caras negam categoricamente e dizem que vieram procurar Haruka. Ele decide acreditar neles, mas ainda não entende por que estão evitando as garotas. Os caras explicam que não podem confiar nas garotas e o informam sobre uma habilidade ainda pior do que charme e marionete que os delinquentes queriam usar. Haruka se lembra de ter visto algo sobre uma habilidade de sequestro, e é exatamente sobre isso que os Jinbro estavam se referindo. Os delinquentes sempre foram muito faladores sobre as coisas que queriam fazer com a habilidade de controle mental, mas em nenhum momento mencionaram essa habilidade. Isso significa que eles não possuíam, e os delinquentes e os nerds não tinham essa habilidade, então só as garotas poderiam ter. Haruka decide brincar um pouco com os caras, e diz que talvez ele seja o dono dessa habilidade, mas os Jinbro não se preocupam. Na verdade, eles parecem aliviados, pois saber que Haruka é tão solitário que nunca procuraria ativamente alguém para roubar suas habilidades. Haruka admite que não tem habilidade de sequestro, embora tenha uma habilidade de subjugação, que pode transformar as pessoas em pets, mas ele prefere não usá-las. De qualquer forma, os caras só queriam alertá-lo sobre o perigo dessa habilidade de sequestro, então dizem que vão voltar para a floresta para vigiar os delinquentes, já que eles parecem bem suspeitos. Antes de partirem, pede para Haruka que se desculpe com a representante de classe e com as outras garotas por terem saído sem aviso. No dia seguinte, todos se levantam,
e todas as garotas parecem muito mais energéticas do que o normal. Então Haruka se afasta porque toda aquela energia está drenando. Enquanto ele se afasta, a representante de classe se aproxima e diz que tem algo a lhe contar. Nervosa, ela hesita e está prestes a dizer a Haruka que ela possui habilidade de sequestro, mas Haruka já sabia disso há muito tempo. Afinal, ele tem habilidade de avaliação. A representante de classe fica chocada ao saber que ele já sabia, pois apenas os nerds conheciam sua habilidade. Ela pergunta por que Haruka nunca mencionou isso antes e por que ele ainda escolheu ajudá-la. Haruka simplesmente não acha que será um problema. Ela pergunta se ele não tem medo dela, já que sequestro é uma habilidade que permite roubar as habilidades de outra pessoa ao matá-la, e qualquer um teria medo disso. Mas, mais uma vez, Haruka não acha que há motivos para se preocupar. Provavelmente os nerds também não estavam preocupados com ela ter essa habilidade, pois, enquanto selaram as habilidades de charme e marionete dos delinquentes, deixaram o representante de classe com sua habilidade. Isso deve significar que eles confiam nela para não abusar disso, e o mesmo vale para Haruka, porque ele sabe que ela jamais mataria alguém. A representante de classe fica comovida, às lágrimas, ao ouvir que Haruka confia tanto nela, e Haruka acha engraçado, pois ela tem chorado com muita frequência nos últimos dias, mas ela diz que é culpa dele ela estar chorando tanto. O grupo continua viajando pela floresta e, depois de terem percorrido uma distância considerável, Haruka diz a todos que podem fazer uma pausa e tira um suco para vender de suas caixas. Infelizmente, nenhuma delas tem dinheiro, então uma das garotas oferece pagar de uma maneira diferente, mas a representante de classe imediatamente impede isso, então a garota fica sem suco. Após a curta pausa, o grupo segue em frente, e, embora estejam adiantados no cronograma, ainda escurecerá antes de chegarem à vila, então terão que acampar do lado de fora novamente. Nesse momento, Haruka nota um rio próximo e pensa que é a oportunidade perfeita para testar algo. Então ele pede ao representante de classe que cuide das garotas, enquanto ele vai explorar. Ela pergunta se pode ir com ele, mas Haruka prefere fazer isso sozinho. Então ele dispara antes que a representante de classe possa segui-lo. Enquanto corre pela floresta, ele ativa suas habilidades de aumento de magia para reforçar seu corpo e lança magia de peso sobre si mesmo para se tornar mais leve. Com essa combinação, ele é capaz de se mover mais rápido do que nunca. E com força suficiente, ele acredita que pode ser até capaz de voar. Então ele testa sua teoria e salta alto no céu. A princípio parece estar funcionando, mas logo começa a descer e, antes que perceba, aterrissa de forma desastrosa no chão da floresta. Ele quase morre com a queda e decide não tentar isso novamente. Quando volta ao acampamento, a representante de classe fica chocada ao ver ele todo quebrado. Haruka explica que se lançou muito alto, mas a gravidade tomou conta, fazendo cair e quase morrer. A representante de classe repreende por fazer algo tão imprudente, mas Haruka tenta aliviar o clima, mencionando que avistou algumas frutas enquanto estava no ar e oferece fazer suco para elas. Ela recusa, mas a garota do suco mais uma vez pede o suco. No dia seguinte, o grupo retorna à jornada, e, além de uma garota se perder, em um encontro com alguns orcs, as coisas correram bem. Apesar desses contratempos, o grupo consegue sair da floresta juntos. As garotas estão eufóricas por estarem fora da floresta, já que a vila agora está mais ao alcance. Mas Haruka sente-se inquieta. A céu aberto eles são vulneráveis, e as colinas bloqueiam sua visão da vila. Verificando suas estatísticas, Haruka descobre uma nova habilidade: andar no ar. Provavelmente adquirida de sua tentativa fracassada de voar, ele decide testá-la, e para sua surpresa começa a caminhar no ar. A representante da classe, notando que ele desapareceu, olha ao redor e fica chocada ao ver ele flutuando. Haruka casualmente diz a ela que está apenas fazendo uma patrulha para garantir que o caminho à frente esteja seguro. Ele olha para a distância e a princípio tudo parece pacífico, mas então ele vê um grupo de aldeões sendo atacado por lobos. Haruka retorna ao grupo e informa sobre as pessoas sendo atacadas por lobos. A representante de classe imediatamente quer ajudar, mas Haruka hesita. Só porque estão sendo atacados por monstros não significa que são bandidos. As garotas argumentam que deve ajudar rapidamente, mas essa distância nenhuma delas chegaria a tempo. Haruka não quer correr o risco de colocar todo o grupo em perigo, então ele sugere que eles devem ignorar a situação e continuar. Enquanto ele começa a se afastar, a representante de classe agarra seu braço e implora para que ele reconsidere. Ela insiste que se as pessoas forem bandidos, ela lutará contra eles, mas se forem pessoas boas, ela quer ajudar. Haruka já havia previsto a determinação em ajudar os outros, mesmo que isso a colocasse em perigo. No entanto, ele sabe que as garotas não são habilidosas em combate, e não há muito que elas poderiam fazer, porque elas não conseguiriam chegar a tempo. Haruka se oferece para lidar com a situação sozinho. Percebendo que os aldeões estão longe demais para serem alcançados correndo e que mesmo usando magia de peso de ontem ele não será o suficiente, Haruka decide tentar algo novo. Ele quer lançar aumento de magia e magia de peso sobre si mesmo, preparando-se para uma tentativa final. Ele usa um poderoso feitiço de vento como propulsor para acelerar sua jornada em direção aos aldeões, mas o feitiço é tão forte que acaba sugando a representante de classe. Haruka, sem perceber isso, dispara usando Air Walk para permanecer no ar,
mas logo sente-se puxando para baixo. Ao se virar, ele fica chocado ao ver a representante de classe agarrada a ele em pânico. Ela explica que foi pego pelo feitiço de vento e agora está muito alto para soltar. À medida que se aproxima dos aldeões, a representante de classe pede para Haruka parar, mas ele subitamente percebe que não sabe como parar. Eles aterrissaram bruscamente na luta entre os aldeões e os lobos. A representante de classe foi nocauteada pelo impacto, mas todos os lobos são instantaneamente mortos. Os aldeões ficam incrédulos, enquanto o líder do grupo, chamado Ofter, agradece Haruka por salvá-lo. Seu amigo Geiki também expressa gratidão. Ofter explica que, se Haruka não tivesse chegado a tempo, todo o grupo poderia ter sido dizimado. Haruka pergunta o que eles estavam fazendo nas planícies, e Ofter e Geiki explicam que os lobos têm atacado mercadores, então a guilda dos aventureiros emitiu um pedido para exterminá-los. Eles acharam que poderia lidar com a situação, mas foram rapidamente dominados. Como a carruagem deles foi destruída, agora precisam carregar tudo de volta à mão. Enquanto esperam as outras garotas da classe, ele compartilha alguns cogumelos assados que carrega para emergência. Geiki fica surpreso ao ver Haruka compartilhar cogumelos tão raros que restauram energia quase instantaneamente. Logo, o restante das garotas da classe de Haruka aparecem e ficam animadas ao conhecer o grupo de Ofter, que inclui elfos e damas cavaleiras. Todos se dão bem e Ofter oferece para guiar o grupo até a sua vila. Eles finalmente chegam à cidade de Omo, emocionados por estarem de volta à civilização. Enquanto isso na floresta, os delinquentes vêm ganhando experiência nos últimos dias. Agora que adquiriram força suficiente, eles planejam ir atrás das garotas para se vingar. No entanto, antes de fazer isso, pretendem romper o selo da sua habilidade de marionete e charme, visando os nerds primeiro. E isso conclui o episódio 4. Inscreva-se para acompanhar a próxima parte. As garotas correm animadamente pelas ruas da cidade, apreciando todas as maravilhas que a civilização tem a oferecer. No entanto, a representante de classe as lembra de que não tem dinheiro e ainda tem muita coisa para fazer. Ela sai correndo para reunir todas as garotas, enquanto Haruka sorri, satisfeito por ter ajudado todos a chegarem na cidade. Agora ele acredita que elas não precisam mais dele, o que significa que ele pode voltar a seu pacífico estilo de vida. A representante de classe luta para manter as garotas na linha e pede a Haruka para ajudar um pouco, mas ele já está relaxando na sombra. Considerando seu trabalho concluído, ela fica irritada, entende seu alívio, mas enfatiza que ainda tem muito a realizar. Ela sopra o apito para chamar a atenção das garotas e, uma vez que estão todas reunidas, expõe o plano que criou. Primeiro, irão até a guilda dos aventureiros para vender os itens que coletaram no caminho. Depois disso, se registrarão na guilda e alugarão um quarto para a pousada para passar a noite. Enquanto fazem tudo isso, também podem perguntar se alguém viu os nerds recentemente. É um bom plano, mas as garotas populares ficam ofendidas, porque a representante de classe trata os nerds como uma missão secundária e insignificante. A representante de classe pede desculpas, mas Haruka provoca as garotas populares por se importarem tanto com os nerds. Mais tarde, o grupo segue para a Guilda dos Aventureiros, que se revela muito mais intimidador do que Haruka esperava. Todos lá dentro olham com desprezo, e eles realmente não querem entrar. Mas Ofter informa que o Guildmaster quer vê-lo. Pressupondo que seja uma má notícia, Haruka pede à representante que se registre com as garotas enquanto ele vai encontrar o Guildmaster. Subindo as escadas, percebe que as pessoas lá em cima parecem mais assustadoras que as pessoas embaixo, deixando ele tenso. Ele alcança G, que o espera no final da sala, e o segue até o escritório do Guildmaster. Surpreendentemente, o Guildmaster não é tão ameaçador quanto parecia. Ele só quer agradecer a Haruka por ter salvado Ofter e teu grupo. Depois disso, Haruka desce e nota um balcão, imaginando que seja onde vendem pedras mágicas. Ele se aproxima da atendente que confirma que ele pode vender suas pedras mágicas ali. Haruka então despeja uma grande quantidade de pedras no balcão, mas a atendente o interrompe, dizendo que ele já lhe deu trabalho extra para 2 dias. Ela pede para que ele volte no dia seguinte para que possa terminar de avaliar todas elas. Haruka não se importa de esperar, e as garotas já terminaram de se registrar como aventureiras, então ele se apressa para se registrar também. Orgulhoso, ele entra na sala de registro para ser avaliado, mas após a avaliação, o funcionário da guilda informa que ele é fraco demais para se tornar um aventureiro. A guilda exige que seja nível 10 no mínimo, mesmo para aqueles que se juntam a um grupo, enquanto aventureiros solos devem estar pelo menos nível 20. Haruka está apenas no nível 9, e sua habilidade o impede de formar um grupo, o que significa que ele ficará desempregado por um bom tempo. Mais tarde naquela noite, a representante de classe lidera todos até a hospedagem, que a guilda preparou para eles. Ao chegarem, Haruka começa a surtar, pois o lugar se parece muito com um hotel para outras coisas. No entanto, acaba que o lugar não é um hotel de love, então todos dão boa noite, e seguem para seus quartos separados. Na manhã seguinte, eles se encontram em uma lanchonete para o café da manhã. E a representante de classe conta animadamente que a cidade é supostamente muito segura, então eles estão livres para explorar e fazer o que quiserem. As garotas ficam empolgadas e começam a planejar uma ida às compras mais tarde.
vendo que elas conseguiram se virar sozinhas a partir de agora. Haruka planeja voltar para a floresta depois de receber seu valor pelos seus cristais. Após o café, Haruka vai até a guilda verificar a avaliação de suas pedras mágicas. Quando chega, a equipe da guilda pede desculpas, explicando que não tem dinheiro suficiente em mãos para pagá-lo de uma só vez. O Guildmaster pede pessoalmente a Haruka se ele aceita receber o pagamento em parcelas. Haruka concorda, e o Guildmaster agradece pela compreensão, oferecendo uma quantia de 8 milhões de Era. Haruka e a representante de classe aprenderam que a moeda desse mundo tem aproximadamente o mesmo valor que a moeda da Terra, então Haruka acabou de ficar rico. O valor é tão alto porque Haruka trouxe mais pedras de raro do que a guilda jamais viu, além de ter derrotado lobos verdes, o que acrescentou a recompensa. Com sua nova riqueza, Haruka decide fazer uma compra antes de voltar para a floresta. G o leva em uma loja e acha que ele pode gostar dela. Inicialmente, Haruka pensa em se tratar de um estabelecimento para adultos, mas, para sua decepção, G o leva apenas a uma loja de armas decadente. Essa loja se especializa em equipamentos de masmorra, e como Haruka é um caso bem especial, G achou que seria bom lugar para ele conseguir o seu equipamento. O lugar parece suspeito, mas G garante a Haruka que os itens dali são de alta qualidade. Confiando em G, Haruka decide experimentar alguns equipamentos antes de comprar algo. Embora alguns itens pareçam estranhos, seus efeitos são impressionantes. Ele passa o dia todo explorando e compra o máximo que seu orçamento permite. Eventualmente, ele nota um colar que chama sua atenção. Sua habilidade de avaliação apenas indica que ele suporta 7. Lembrando-se de que recebeu a mesma mensagem ao avaliar seu conjunto de aldeão, ele pergunta ao lojista sobre essa descrição de suporta 7. O lojista explica que o colar permite combinar efeitos de item até 7 itens, permitindo que o portador use todos eles simultaneamente. Haruka percebe que, se isso se aplicar ao seu efeito de aldeão, ele poderia empilhar mais efeitos em seu equipamento. Justo quando está separando os itens para encontrar o melhor efeito para combinar, a representante de classe chega, repreendendo por ter ficado ali até tão tarde. Haruka percebe que está há muito tempo ali, mas ainda tem mais itens que quer experimentar. Enquanto segura um dos itens, ele reage de repente e percebe que todos os itens à sua frente se combinaram em um só. O lojista fica compreensivelmente furioso, já que Haruka ainda não pagou nada, e os itens combinados custam bem mais de 10 milhões de Era. Haruka começa a entrar em pânico, pois não tem essa quantidade de dinheiro. G implora ao lojista que aceite 8 milhões de Haruka como pagamento. No dia seguinte, Haruka está desanimado por ter gasto todo o seu dinheiro, deixando completamente sem um centavo. Ele quer sair para coletar mais cristais, mas as pessoas não têm permissão para sair da cidade se não forem aventureiros. Ele já tentou sair escondido com algumas garotas, mas a representante de classe o pegou e o repreendeu. Haruka elabora um plano para sair, sem que a representante de classe o veja. Seu manto de aldeão, combinado com o manto de invisibilidade, deve permitir que ele escape da cidade sem ser notado. Ele passa furtivamente pela representante de classe e pelas outras garotas, sentindo-se um pouco culpado por sair sem dizer nada, pois ela com certeza teria impedido se soubesse. Haruka consegue sair da pousada e, uma vez do lado de fora, comete o erro de tirar o manto de invisibilidade. Quando tenta pular o muro, algumas garotas o veem e perguntam para onde ele está indo. Surpreso, Haruka acidentalmente bate seu amigo contra o muro, cai no chão e grita com as garotas, que apenas queriam saber por que ele estava tentando escalar o muro. Haruka reconhece as garotas como parte do grupo atlético, mas percebe que uma delas está ausente. Usando sua habilidade de percepção, ele descobre, horrorizado, que ela está prestes a se despir no meio da rua. Haruka e as garotas atléticas correm para impedi-la, mas, embora consiga alcançá-la antes que ela tire completamente a roupa, seu plano de fuga foram arruinados. No dia seguinte, todas as garotas estão saindo para complementar uma missão para a guilda, e Haruka pergunta se elas deixarão ir junto. A representante de classe recusa, pois não confia nele depois que ele tentou abandonar o grupo no dia anterior. Ela garante que voltarão logo, e Haruka diz que vai esperar, mas assim que a representante de classe sai, ele começa a sorrir, pois não tem intenção de esperar por elas. Aprendendo com seu erro no dia anterior, ele mantém o manto até estar do lado de fora dos portões da cidade antes de removê-lo. Haruka oficialmente saiu da cidade, e nada o impede de voltar para a floresta agora. Enquanto corre, ele nota um conjunto de prédios destruídos nas proximidades, o que normalmente inicia uma longa missão secundária, mas ele decide ignorá-los. Ele também encontra uma horda de goblins que poderia proporcionar experiências valiosas se decidisse enfrentá-los, mas está determinado a continuar em direção à floresta. Enquanto corre, vê uma carruagem sendo atacada por bandidos. As pessoas dentro da carruagem estão pedindo por ajuda, mas ele tenta ignorá-los e seguir em frente. No entanto, ao tentar se afastar, os bandidos o atacam, então ele tenta explicar que não quer se envolver. Os bandidos se recusam a deixá-lo em paz, forçando-o a agir, e ele os aniquila com apenas um feitiço de fogo. O cajado que Haruka segura é o resultado de uma de suas combinações de itens, e se mostra bastante poderoso. Quando os bandidos começam a se recuperar, Haruka tenta mais uma vez convencê-los a parar de lutar.
Haruka diz aos bandidos para deixá-lo em paz, se souberem o que é bom para eles. Os bandidos admitem que sua magia é poderosa, mas, como presume que a magia é a única das suas forças, decide atacá-lo de perto. No entanto, Haruka facilmente o derruba com um único golpe cada. Os bandidos ficam chocados por estarem perdendo para um único garoto, então pergunta qual é o trabalho de Haruka. Como ele ainda está desempregado, essa pergunta o atinge um pouco. Os bandidos decidem verificar o status de Haruka para ver com quem estão lidando. Quando vê que ele está apenas no nível 9, acredita que pode derrotá-lo usando habilidades com armas. Apesar das derrotas anteriores, eles acham que tem a vantagem, percebendo que as habilidades com armas só estão disponíveis a partir do nível 20, o que significa que Haruka não possui nenhuma. Pelo que Haruka sabe, as habilidades com armas são incrivelmente poderosas, então ele fica um pouco preocupado. Os bandidos começam a usar suas habilidades com armas, o que é perigoso, mas continuam gritando seus ataques antes de usá-los, permitindo que Haruka os desvie facilmente, até que todos desmaiem de exaustão. Nesse momento, ele percebe uma garota se aproximando por trás, o que é a última coisa que ele queria, pois isso parece uma missão secundária inadiável. O nome da garota é Marielle, e ela vem de uma família nobre. Ela quer agradecer Haruka por ajudá-lo, mas agora que pensa nisso, ele tentou ignorá-lo no início, deixando-a insegura de se deveria ou não agradecer. Independentemente de suas intenções iniciais, ela aprecia sua ajuda e tem um favor a pedir. Seu pai é o senhor de uma certa cidade, e ela espera que Haruka acompanhe de volta a cidade, pois teme por sua segurança. Haruka hesita no início, mas quando ela menciona recompensá-lo por sua ajuda, ele decide ir com ela depois de tudo. No caminho, Marielle pergunta de onde ele está vindo quando se encontraram, levando Haruka a desabafar sobre a terrível cidade por que acabou de vir. A guilda não tinha dinheiro suficiente para pagá-lo, se recusou a registrá-lo como aventureiro e não deixou sair sem permissão. Marielle logo percebe de qual cidade ele está falando e começa a chorar, percebendo quão pouco Haruka pensa da cidade de seu pai. Vendo sua reação, Haruka percebe que ela é filha do dono de Omu, o que significa que sua carruagem está indo de volta para lá. Ele começa a se arrepender e ter concordado em acompanhá-la. Enquanto isso, na floresta, os atletas e os delinquentes estão se preparando para um confronto, pois os atletas se recusam a deixar os delinquentes machucarem as garotas. O líder dos delinquentes está disposto a matar os atletas se necessário, mas assim que levanta sua espada, ele é esfaqueado pelas costas. E isso marca o fim do quinto episódio. Quando Haruka não recebe o que Mari prometeu, ele fica impaciente e pensa que talvez não devesse ter aceitado o pedido dela. Enquanto andam de lado para o outro no salão de espera do castelo, ele decide voltar imediatamente para a floresta. Mas Mari aparece após trocar de roupa e age ofendida por Haruka estar tentando partir, embora ela tenha planejado tratá-lo muito bem. Ele não tem escolha a não ser acompanhá-la. Para sua surpresa, a forma dela de agradecer é melhor que ele esperava. Ela oferece um jantar completo, que faria os veganos engasgarem de horror. Ele devora a carne vorazmente, como um selvagem, o que irrita Mari por suas faltas de modo. De qualquer forma, ela o recompensa com uma bolsa de dinheiro e um cartão VIP, que permite ele entrar e sair da cidade à vontade. No entanto, para a irritação dela, Haruka não presta atenção nela, ocupado em devorar a comida. No dia seguinte, ele é cercado pela representante da turma e as outras garotas, que querem saber aonde ele passou a noite anterior. Haruka diz a ela que foi convidado para a casa do prefeito da cidade, e garante que não foi porque estava tentando fugir para a floresta. As garotas acreditam nele, e depois partem para a floresta para evoluir e coletar recursos. Quando elas se vão, Haruka se prepara para deixar a cidade também, agora confiante que o cartão de VIP dele vai deixar ele passar por qualquer lugar. Antes de partir, ele compra algumas coisas na loja do cara esquisito e um pouco de comida para sua vida confortável e solitária na floresta. Ele também escreve um bilhete para a representante de classe, para que ela não fique irritada, dizendo que vai ficar de olho nos atletas, pois está preocupada com eles. Como não é totalmente mentira, Haruka acha que isso será suficiente para impedir que a representante da turma o procure. Com isso, ele vai até o portão e mostra o cartão de identidade para sair da cidade. Ele se sente em casa na floresta, com as criaturas selvagens e os monstros vivendo livremente e sente saudade de sua vida antiga de solitário. Nesse momento, um orc o ataca por trás, mas Haruka derruba facilmente com seu cajado. No entanto, ele acha estranho, pois orcs não costumam ser encontrados nas partes externas da floresta. Ele desconfia que algo estranho esteja acontecendo e decide ir mais fundo na floresta, onde encontra uma grande poça de sangue no chão. Haruka fica um pouco assustado, imaginando que o sangue pertence aos nerds, o que é improvável, pois eles são mestres em sobrevivência em outro mundo. Ele acredita que provavelmente é o sangue dos atletas ou dos delinquentes e decide seguir o rastro de sangue. Haruka encontra um dos atletas gravemente ferido e seu coração se parte, pensando que eles podem ter enfrentado os delinquentes e acabado mortos. No entanto, ele vê um deles ainda respirando e imediatamente usa todas as poções de cura que ele preparou com seus cogumelos. Ele deseja que ele se recupere, pois Sam também ficaria arrasado.
e seus desejos são atendidos quando o líder dos atletas abre o olho. Haruka os leva para sua caverna, onde eles começam a contar o que realmente aconteceu. Os delinquentes enfrentaram o grupo dos atletas para proteger as garotas, mas de repente Tanaka, que deveria ser apenas o nerd de estimação deles, os traiu. Ele matou todos os delinquentes e até roubou as armas poderosas que eles receberam ao chegar nesse mundo, deixando sem escolha a não ser fugir. No entanto, Tanaka os alcançou, e eles não tinham chance contra ele. Os atletas contam que Tanaka estava incrivelmente forte e que procurava representantes da turma, com uma determinação inabalável. Até os brutamontes perceberam que Tanaka busca a habilidade de sequestro que a representante possui. Haruka fica chocado ao ver que os atletas conseguem pensar e explica que Tanaka perdeu o rastro da representante. Então, os espancou até quase a morte, acreditando que iria procurá-la ao pedir ajuda. Contudo, os atletas estavam prontos para se sacrificar e, em vez disso, rastejaram até a caverna de Haruka, esperando atraí-lo para lá, onde ele poderia fazer algo a respeito. Eles pedem ajuda de Haruka para derrotar Tanaka. Embora ele não queira se envolver inicialmente, ele não consegue evitar essa luta. Ele diz aos atletas que cuidará de Tanaka, mas que lutará sozinho. Todos ficam surpresos, mas o líder dos atletas confia em Haruka. Ele instrui os atletas a correrem para a cidade e manter as garotas seguras enquanto ele cura da situação. Ele sabe que contar com a ajuda dos atletas aumentaria sua chance de vitória, mas se todos morrerem na batalha, as garotas ficariam indefesas. É por isso que Haruka acredita que enfrentar Tanaka é sua responsabilidade, e ele planeja se fortalecer rapidamente. Ele começa a formar uma estratégia para neutralizar as poderosas armas que Tanaka roubou dos atletas, sabendo que habilidades com armas são fortes, mas impossíveis de interromper uma vez iniciada. Haruka decide desenvolver uma nova habilidade sem fraquezas. Nesse momento, ele avista alguns goblins farejando um rastro de sangue e decide usá-los para ganhar experiência. Ele rapidamente derrota os goblins de alto nível, mas ele morre com apenas um ataque e não lhe concede muita experiência. Haruka deseja enfrentar um inimigo mais forte, e de repente sente a presença de um monstro poderoso nas proximidades. Ao se virar, Haruka encontra o Rei Goblin, que ataca sem aviso. Haruka só consegue desviar dos ataques impiedosos do Rei Goblin e percebe que aquele monstro usa algum tipo de habilidade, de armas. Ele sabe que, com um único golpe, poderia ser enviado direto para o além, mas decide derrotar o monstro e se tornar mais forte. Ele combina várias habilidades e fortalece seu cajado para derrubar o Rei Goblin com apenas um golpe. Haruka fica satisfeito com sua estratégia e crescimento, quando, de repente, um monstro ainda mais forte aparece atrás dele. É um Goblin Imperador de nível 50, e Haruka percebe que não pode fazer nada contra ele, se enfrentá-lo diretamente. Então, ele faz exatamente isso. Investe contra o Goblin Imperador com uma nova habilidade que ele desenvolveu. Ele consegue acertar o Goblin Imperador, mas o ataque de Haruka quase não causou dano ao monstro. O Goblin Imperador se levanta e começa a andar como se estivesse bêbado, antes de, repentinamente, atacar Haruka e raspar seu rosto. Haruka continua a desviar da enxurrada de ataques do Goblin Imperador e, ao ver uma abertura, lança um contra-ataque. Ele consegue reduzir consideravelmente a barra de vida do monstro, mas esse usa uma habilidade de cura para restaurar sua vida e aumentar sua força. O monstro então envia um golpe aéreo em direção a Haruka, que o joga contra as árvores atrás dele. Agora Haruka está cansado e ferido, mas ele se convence de que está exagerando, lembrando que os atletas sobreviveram a ferimentos até piores, então ele deveria estar bem nesse nível. Haruka se levanta e ataca o Goblin Imperador novamente, e após lutar a noite toda, finalmente consegue derrotá-lo. Alcançando o nível 11, ele solta um grito de vitória para comemorar e volta para sua casa na floresta. Após chegar a seus estados, após ganhar o nível, Haruka descobre mais sobre como usar habilidades. O ataque que ele criou antes foi registrado como habilidade, e Haruka está confiante de que não tem fraquezas, o que será útil em sua luta contra Tanaka. Naquela noite, Haruka está fora de sua caverna. Tanaka aparece para confrontá-lo. Ele está desapontado, pois esperava que os atletas o levassem até representante de classe, mas, em vez disso, o trouxeram ao solitário da classe. Tanaka lamenta não ter encontrado representante, mesmo depois de tudo que fez, incluindo manipular os delinquentes e dividir a turma em grupos separados. Haruka fica furioso e pergunta o que ele fez com os outros garotos, e Tanaka responde que os matou há muito tempo. Ele nem considera Haruka uma ameaça, e diz para relaxar com suas habilidades inúteis na floresta. Haruka aponta seu cajado para ele, e Tanaka diz para ele tirar aquele pau sujo e fedido de seu rosto. Haruka não declara que, embora seja um solitário, ele protegerá representantes da turma. Tanaka sorri de forma ameaçadora, e diz que nesse caso matará Haruka primeiro. Se gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, comenta e deixa um like pra gente. Tanaka libera todo o seu poder e lança algumas pedras em Haruka como um aviso. Em seguida, ele diz que na Sala Branca, quando todos estavam escolhendo habilidades, ele foi o último em garantir que todas as habilidades restantes fossem inúteis. Ele sorri, perguntando a Haruka se ele consegue derrotá-lo com essas habilidades sem valor, então envia algumas pedras maiores contra ele. Haruka se prepara para se defender,
mas Tanaka usa sua habilidade única, chamada Tweak. Como resultado, o corpo de Haruka começa a se contorcer e ele tem dificuldades para se mover. Mesmo assim, ele desvia das pedras de algumas formas, então Tanaka invoca espinho de cristal embaixo de seus pés. Haruka também consegue evitá-los, mas agora está exausto, pois seu corpo está muito pesado. Tanaka admite que ele é melhor do que ele imaginava e, em seguida, pergunta quanto tempo Haruka suspeitava dele. Haruka responde que duvidou desde o princípio, pois sabia que Tanaka iria se juntar aos nerds ou se tornar um solitário, mas ficou chocado ao vê-lo com os delinquentes e pensou que deveria haver algum motivo por trás disso. Depois disso, Haruka pergunta quando ele começou a agir de acordo com esse plano. Tanaka revela que pensou nisso desde que foram teleportados da sala de aula. Ele perdeu a habilidade de sequestro, mas então viu a habilidade Tweak, que pode manipular ligeiramente os alvos. Então escolheu essa. Ele manipulou os delinquentes e o resto é história. Tanaka diz que já conversaram o suficiente e amarra o pé de Haruka com uma videira. Em seguida ele lança um poderoso feitiço de fogo contra ele, achando que isso seria suficiente para matá-lo. Mas, para sua surpresa, Haruka absorve as chamas em seu cajado, graças ao poder da erva que se fundiu com ele. Ele imediatamente contra-ataca para derrubar Tanaka, enquanto ele ainda está em choque. Mas Tanaka estava apenas fingindo. Ele saca uma espada para bloquear o ataque de Haruka, e em seguida o empurra para trás. Em seguida, ele invoca todas as armas de seu arsenal, dizendo que finalmente terá a chance de experimentar todas elas. Ele avança contra Haruka com uma espada, e troca rapidamente de arma a cada golpe. Haruka está completamente em desvantagem e mal consegue se defender dos ataques imprevisíveis e rápidos de Tanaka. Ele tenta se esconder nos arbustos, mas é atingido por um poderoso ataque que o arremessa para o outro lado do rio. Haruka percebe que não é forte o suficiente para enfrentar Tanaka e se pergunta como ele pode usar tantas armas e poderes de uma vez. Tanaka se aproxima e pede para ele desistir, mas Haruka se levanta e pergunta se ele está usando a habilidade Copycat para copiar as habilidades de seus colegas. Tanaka confirma e acrescenta que estava planejando usar isso para copiar a habilidade de sequestro da representante de turma, e em seguida matá-lo para ter acesso ao poder verdadeiro. Depois disso, ele não demoraria a matar todos e roubar suas habilidades também. Haruka percebe que está enfrentando seu oponente mais difícil até agora, e Tanaka começa a atacá-lo com diferentes armas. Haruka tenta contra-atacar, mas só acerta uma ilusão e o verdadeiro Tanaka está atrás dele. Ele percebe que essa tática não vai funcionar, então aponta seu cajado para o chão e Tanaka pensa que ele desistiu. Tanaka avança contra ele, mas Haruka desvia de seu ataque, imitando o instinto superior do Goku, e pergunta a Tanaka se ele só pode usar a habilidade que copiou 3 vezes. Isso mexe com Tanaka, que começa a entrar em pânico e perde o controle da situação. Haruka diz que já tinha descoberto a fraqueza da habilidade de cópia dele há muito tempo, e fez com que ele desperdiçasse suas habilidades copiadas de propósito. Tanaka fica furioso por ter sido enganado, mas Haruka sabe que ele ainda está guardando ao menos uma cópia de cada habilidade. Tanaka o ataca desesperadamente, mas Haruka desvia do ataque e em seguida o empurra para trás com um chute. Ele decide terminar a luta rapidamente, aproveitando a abertura, mas então Tanaka dispara um golpe poderoso contra ele, fazendo parar. Determinado a não perder, Tanaka decide usar sua arma suprema. Ele invoca uma adaga e avança rapidamente contra Haruka, acertando com 2 golpes rápidos antes de desaparecer e surgir em cima dele. Haruka desvia de tudo, mas enquanto a poeira toma conta do ar, ele percebe que isso era apenas um disfarce e Tanaka tinha algo mais em mente. Haruka está certo, pois Tanaka está escondido atrás de uma rocha, concentrando sua habilidade suprema chamada Morte Instantânea. Ele acerta Haruka com ela, e, fiel ao nome, a habilidade acaba com a vida dele instantaneamente. Haruka cai no chão, e Tanaka surge para rir como um gênio do mal. Ele pisa na cabeça de Haruka e segue seu caminho, mas, então, de repente, Haruka se levanta e pergunta por que ele já está indo embora tão cedo. Tanaka se apavora e pergunta como ele ainda pode estar vivo, depois de ser atingido pela morte instantânea. E Haruka revela que possui a habilidade Saúde Geral, que o torna resistente a efeitos de status, incluindo a morte instantânea. Ele também maximizou sua sorte, o que reduz significativamente a taxa de sucesso da morte instantânea. Tanaka perde a cabeça e pergunta por que ele desmoronou então, e Haruka responde que foi só uma atuação. Tanaka ainda não consegue acreditar e diz que ele deveria ser impossível para ele se mover tão rápido enquanto estava sob o efeito de Tweak. Haruka revela outro segredo. Ele usou uma habilidade chamada Cabeça Dura, que permite controlar outros como marionetes, e ele usou isso nele mesmo para anular o efeito de Tweak. Tanaka não consegue mais se conter e começa essa habilidade de arma contra Haruka, que bloqueia facilmente. O nerd cai de joelhos, incapaz de acreditar que seus cálculos perfeitos falharam. Ele lembra de como se sentia entediado na escola, porque era um gênio à frente de todos. Ele desejava algo para acabar com seu tédio. E então foi aí que foram teletransportados para esse mundo. No momento que viu a lista das habilidades, Tanaka soube quais escolher para fazer sua vida se tornar mais emocionante. Ele estava mais do que disposto a matar seus colegas por isso,
e acreditava que ao adquirir todas as habilidades seria perfeito e invencível. Tanaka não acredita que perdeu para alguém com as habilidades que ele considerava inúteis e, tomado pela loucura, avança imprudentemente contra Haruka. Haruka o desarma com facilidade e, achando que Tanaka já tinha executado todos os seus truques, se prepara para finalizá-lo. No entanto, a espada de Tanaka volta e perfura Haruka, que percebe que Tanaka ainda estava escondendo sua habilidade de controle remoto. Tanaka declara que, no fim, ele ainda saiu vitorioso, enquanto começa a golpear Haruka, mas então Haruka o afasta com um soco. Ele conseguiu bloquear o dano com sua habilidade de embalagem e decide terminar a batalha usando a habilidade Gambit para desferir um golpe que Tanaka não consegue desviar. Tanaka perde consciência e cai no chão, e Haruka se afasta, dizendo que mesmo sem habilidades apelonas, ele tem seus truques. No entanto, Haruka também está completamente exausto, e o dano finalmente começa a mostrar seus efeitos em seu corpo. Ele não tem força para continuar e cai de joelhos, pensando que esse é o fim. Ele pensa na representante de classe e seus amigos, enquanto está prestes a perder a consciência. Mas então, alguém o ampara. Haruka abre os olhos e vê os nerds ali. Ele fica decepcionado por terem chegado tão tarde, mas eles dizem que ele pode reclamar depois. Eles lhe dão algumas porções de cura e o apoiam enquanto volta para a cidade. Haruka pergunta o que eles estavam fazendo na floresta, e eles explicam que, ao voltarem numa caçada, viram seus colegas de classe e souberam pelos atletas que ele estava tentando enfrentar Tanaka sozinho, então correram imediatamente para ajudá-lo, mas chegaram um pouco atrasado. Logo, eles chegam à cidade, e todos estão esperando eles no portão. As garotas rodeiam Haruka, oferecendo como recompensa para ele, mas ele afasta delas, nervoso, e dá um high five no líder dos atletas. As garotas o puxam para dentro, e as garotas populares se desculpam com os nerds pelas ações passadas. Haruka pensa que esse é o final feliz que todos queriam, e agora ele não tem mais um papel ali. Ele decide sair de fininho enquanto todos estão ocupados, mas a representante de classe o detém e pergunta para onde ele pensa que vai. Ele fica assustado, então ela o abraça de repente, dizendo que estava muito preocupada com ele. Haruka se desculpa, mas a representante de classe diz que um pedido de desculpa não é o suficiente. Ela reuniu todas as garotas da classe, que vão repreendê-lo por ter saído da cidade sem avisá-la. Haruka se desespera, mas não tem escolha, e as garotas o arrastam de volta para a cidade, para dar uma bronca nele. Durante a noite, Haruka tem um sonho com alguém acorrentado em um calabouço, esperando por uma pessoa para ir até lá. A pessoa acorrentada parece uma garota em um momento, e no segundo seguinte, um esqueleto. Haruka acorda imediatamente quando o sonho termina, e se pergunta se aquilo pode ser uma dica de algo. No dia seguinte, ao acordar e ir para a taverna, ele encontra os grupos de nerds, que estão prontos para se aventurar no calabouço para caçar alguns monstros. Eles dizem a Haruka que estão procurando um item raro, que aumenta seus pontos de prestígios e muda como as outras pessoas o veem. Haruka comenta que isso é perfeita para nerds como eles, que ninguém gosta, e eles respondem que poderiam dizer o mesmo para ele. Depois que eles saem, Haruka pensa que, já que deu o trabalho ali concluído, ele deveria voltar para a caverna aconchegante na floresta. Porém, a representante de classe está logo atrás dele. Ela está furiosa por ele tentar escapar de novo, e está pronta para lhe dar uma bronca. Haruka pede misericórdia, dizendo que foi repreendido por horas infinitas na noite anterior, mas a representante de classe diz que aquilo foi a repreensão coletiva de todas as garotas, e que sua bronca pessoal ainda não terminou. Haruka começa a suar e cai de joelhos, prometendo não fazer mais nada perigoso novamente. Finalmente, a representante de classe deixa em paz. Ainda abalado, ele pensa no item que os nerds mencionaram. Haruka reflete que, se puder usá-lo para aumentar sua afinidade com o representante de classe e os outros, ele nunca mais será repreendido e poderá voltar a viver sua vida solitária em paz. Então ele decide ir até o calabouço também. No caminho, ele encontra subitamente um grupo de orcs pronto para caçar humanos. No entanto, Haruka pensa que eles servirão como aquecimento perfeito para ele. De volta à cidade, a representante de classe recebe uma missão de subjugação de monstros no mestre da guilda. De repente, a jovem nobre Mari aparece correndo e avisa sobre um enorme surto de monstros. Ela diz que uma grande horda de orcs está se aproximando da cidade e já destruiu algumas vilas no caminho. Os aventureiros se preparam imediatamente para lutar contra os orcs. A representante de classe também se oferece para ajudar na batalha. Ela corre de volta para a estalagem, para reunir todos, mas se pergunta onde Haruka está. Nesse momento, Haruka está avançando em direção aos orcs enquanto analisa a situação. Ele rapidamente derrota os orcs menores e avança para enfrentar o chefe deles. Haruka ataca o rei orc com seu cajado, mas o ataque não causa muito dano. Ele continua atacando o rei orc com alguns golpes poderosos, até deixá-lo inconsciente. Depois disso, Haruka retorna sua caminhada até o calabouço. Logo, ele encontra o calabouço e usa a habilidade de furtividade para entrar sem que o guarda o veja. O lado otaku dentro dele está ansioso por aventuras. Haruka está animado com a ideia de explorar o calabouço e rapidamente encontra seu primeiro baú do tesouro. No entanto, para sua decepção, ele encontra tralhas dentro. Ele tenta outros baús, mas todos são inúteis.
Haruka começa a pensar que deveria ter consultado um especialista antes de ir ao calabouço. Isso imediatamente faz lembrar do esquisitão que vende itens especiais do calabouço, e ele decide falar com ele sobre isso. Haruka corre de volta para a cidade, onde os aventureiros e as garotas estão firmes, esperando o ataque dos orcs. Eles estão lá desde o meio-dia, agora se pergunta se os orcs realmente virão. De repente, avista alguém saindo de uma nuvem de poeira, mas é apenas Haruka. A representante de classe fica chocada ao vê-lo e corre imediatamente até ele. Ele pergunta por que todos estão ali no portão, com uma fogueira acesa. A representante explica que uma vila próxima foi atacada por monstros e agora a cidade também está em perigo. Ela diz que, enquanto estavam ali tentando proteger a cidade, ele estava vagando sem se preocupar com o perigo. Haruka fica nervoso, pensando que outra noite de broncas o aguarda, quando ouve alguém mencionar orcs. Nervosamente, ele revela que pode ter eliminado toda a horda de orcs no caminho. Essa notícia deixa todos perplexos. Enquanto muitos ficam impressionados com sua força, seus colegas de classe ficam furiosos, pois ele fez algo perigoso logo depois que prometeu que não faria mais isso. Mais tarde, de volta à guilda, Mario e o mestre da guilda agradecem Haruka, mas a representante de classe ainda reclama incansavelmente sobre ele se arriscar. Os mais experientes dizem a Haruka que o estão repreendendo para o seu próprio bem, pois os monstros têm se tornado cada vez mais fortes e mais violentos ultimamente, o que é um sinal inicial de uma investida de monstros. Dessa vez, até o mestre da guilda e Mari pedem para que ele não faça nada perigoso. Haruka promete, assim como o político promete coisas vazias a cada 4 anos. No dia seguinte, Haruka visita o estranho lojista, que se assusta ao vê-lo e diz que não tem nada para vender para ele hoje. Haruka explica que não está ali para comprar itens, mas para obter informações sobre um item que aumenta a afinidade. O primo do Voldemort conta a ele sobre os anéis de feromônio, o que faz o coração de Haruka disparar de excitação. Ele pergunta onde pode encontrá-los, e o lojista diz que os anéis provavelmente estão em uma área do calabouço que ainda não foi explorada, acessível apenas a partir do andar 50. Haruka fica empolgado, mas o lojista avisa que cada andar possui um monstro-chefe que precisa ser derrotado para avançar. O lojista, na verdade, está tentando vender algumas poções assustando Haruka, mas ele diz que vai comprar em um site qualquer. Contudo, o grupo de nerds ouve isso, e imediatamente conta às garotas sobre o plano de Haruka. Agora, elas estão mais determinadas do que nunca a impedir que ele arrisque sua vida e use um item perigoso. Furiosas, elas decidem agir. As garotas decidem confrontar Haruka sobre o anel de feromônio. Haruka inventa uma história sobre estar procurando um anel de Salomão, que transforma as pessoas em uma princesa da Disney e permite que ele fale com os animais, mas ninguém acredita. Sem alternativas, ele sai correndo em qualquer direção ao calabouço. O guarda, indiferente, apenas diz para ele não entrar. Seus colegas de classe o seguem. A representante de classe grita para ele parar de correr, avisando que pode cair em alguma armadilha. Confiando em sua estatística de sorte no máximo, Haruka ignora o aviso, mas acaba tocando uma parede que desmorona. Ele cai através de um buraco profundo e continua caindo por um bom tempo. Usando magia da terra, ele transforma o chão em algo elástico e assim evita se machucar ao pousar. Ele então começa a explorar, tentando entender onde está. No meio da escuridão, Haruka repentinamente aprende a habilidade de consciência espacial e detecção de armadilhas. Ele usa essa nova habilidade para escanear a área e descobre que está no andar 101, mesmo sabendo que o calabouço deveria ter apenas 100 andares. Aterrorizado com a possibilidade de enfrentar um monstro-chefe extremamente poderoso, ele ainda assim avança pelos corredores, repleto de mana sombria. Haruka chega a uma sala final, num corredor, e ao abrir a porta está quase sendo lançado para trás, uma forte rajada de vento, gerada por uma presença de mana esmagadora. Ele se pergunta quem poderia possuir uma mana tão poderosa, quando, de repente, avista o esqueleto acorrentado que tinha visto no seu sonho na noite anterior. Caminhando em direção à criatura, Haruka descobre que está diante do Imperador do Calabouço, a antiguidade que governa todo lugar. O monstro é de nível 100, e Haruka começa a suar frio ao perceber o desafio que está pela sua frente. Ele usa a habilidade de avaliação do Imperador do Calabouço, mas a maioria das suas estatísticas e habilidades são ocultas. O pouco que consegue ver é suficiente para aterrorizá-lo, pois o monstro pertence a várias raças de criaturas poderosas, como o Lich e Dullahan's. Haruka percebe que não pode ver seu imperador em combate à distância, então decide se aproximar rapidamente para desferir o golpe surpresa. No entanto, o monstro bloqueia o ataque com facilidade. Determinado, Haruka tenta usar sua velocidade esmagadora no chefe contra ele, ativando sua habilidade Gambit, mas novamente o monstro bloqueia o ataque sem esforços. Agora Haruka começa a suar ainda mais, entendendo que essa será a batalha mais difícil que já enfrentou. Apesar disso, ele está decidido a encontrar uma fraqueza no Imperador do Calabouço e derrotá-lo. Enquanto Haruka e Angélica continuam subindo os andares do calabouço, o lugar começa a tremer subitamente, indicando que uma enorme horda de monstros está se movendo. Na entrada do calabouço, o guarda reclama que ninguém o respeita, e que os estudantes ignoraram seu aviso sobre uma possível investida de monstros. De repente, todos os ratos do calabouço correm para fora, e o guarda, ao se virar,
fica chocado ao ver ameaçadores monstros de slime se aproximando. Ele entra em pânico e corre para a guilda dos aventureiros, para informar ao mestre da guilda que a investida começou. A nobre Mari está presente na guilda junto com os aventureiros experientes, todos preocupados com a situação. O mestre da guilda tira um pergaminho antigo de sua estante, que mostra o layout do calabouço. Ele explica que o calabouço são como seres vivos que crescem expandindo-se para baixo. Quando alcançam seu andar final, seu crescimento para, e um grande número de monstros é gerado, forçando-os a sair porque o calabouço não pode mais contê-los. O pergaminho também menciona que a única forma de parar uma investida é derrotando o chefe do calabouço, no andar mais baixo, o que faz com que todos os monstros desapareçam. Os aventureiros perguntam quem seria capaz de realizar tal feito, e Mari imediatamente pensa em Haruka. De repente, a terra treme, enquanto todos os monstros começam a atacar a cidade. O mestre da guilda envia um aventureiro para evacuar os cidadãos, e outro para reunir todos os aventureiros e soldados no portão da cidade, para defendê-lo. Dentro do calabouço, Haruka continua subindo sem dificuldade. Em um dos andares, ele encontra um grupo de grifos e joga alguns peixes envenenados para eles. Os grifos devoram os peixes e imediatamente caem no chão, inconscientes. Haruka os golpeia, transformando em experiência, e segue para o andar superior. De volta aos portões da cidade, os aventureiros conseguem repelir a primeira ordem de investidas, mas muitos deles estão gravemente feridos. Mari está preocupada, e um dos aventureiros se lembra de que os estudantes entraram no calabouço mais cedo, incluindo Haruka. O mestre da guilda conclui que Haruka é provavelmente o único capaz de derrotar o chefe do calabouço e acabar com a investida. Eles precisam enviar uma mensagem para ele, mas todos se perguntam quem será o responsável. Todos olham para Mari, que é a única que não está contribuindo na luta, sugerindo que ela seja mensageira. Aterrorizada e com lágrimas nos olhos, Mari diz que não pode ir sozinha a um lugar infestado de monstros. O mestre da guilda entende a sua preocupação e envia um homem chamado Ofter para escoltá-la. Ofter argumenta que, se ele for ao calabouço, haverá um guerreiro a menos defendendo a cidade. No entanto, o mestre da guilda assegura que ele será capaz de proteger ambos os lados da batalha. Enquanto isso, no calabouço, Haruka chega ao andar 81, que tem um tema aquático e está cheio de monstros parecidos com piranhas. Enquanto pensa no que fazer, ele olha para a água, mas é atacado por uma piranha. Felizmente, Angélica o protege cortando o peixe. Haruka se lembra de ter visto esse peixe no mercado, mas congelado. Então ele usa magia de gelo para reduzir a temperatura da água, desacelerando os peixes. Em seguida, utiliza a habilidade de congelamento para imobilizá-los no gelo. E a estratégia funciona perfeitamente. Ele acredita que será fácil passar desse andar, e corre pelas pedras, congelando qualquer peixe que se aproxima. De repente, uma enorme piranha surge da água. Haruka percebe que é o chefe desse andar, claramente irritado porque ele congelou sua família. A criatura atacou Haruka com uma enorme onda, e Angélica o abandona no último momento, fazendo com que ele seja arrastado para debaixo da água. No entanto, Haruka rapidamente cria uma prancha de surf com magia de terra e se impulsiona para fora da água. Ele surfa na onda e salta em direção à cabeça da grande piranha, nocauteando com apenas um golpe certeiro. Após confirmar que o monstro-chefe foi derrotado, Haruka se põe a salvo e retorna sua jornada para o topo do calabouço, sentindo-se ainda mais confiante em suas habilidades. Rapidamente ele avança para o andar 79, onde encontra o Anel do Peregrino, que traz felicidade e protege contra a má sorte. No andar 77, descobre a pulseira abençoada, capaz de dissipar uma maldição, mas apenas uma vez. No andar 75, ele derrota o chefe do andar e ganha uma esfera de necromancia, que pode controlar os vivos e os mortos. Haruka fica empolgado com todo esse tesouro, mas logo percebe que não está amaldiçoado e nem é azarado. Então se vira e oferece o anel e a pulseira para Angélica, dizendo que ela pode se livrar de sua maldição e encontrar felicidade usando-os. Como bônus, ele ainda inclui a esfera de necromancia. Angélica tenta recusar, mas Haruka insiste, dizendo que garotas gostam de acessórios e que ela deveria aceitá-los. No final, Angélica pega os 3 itens e seus poderes começam a agir sobre ela. Haruka não percebe nada e sai correndo para explorar o calabouço. Enquanto isso, Angélica remove seu capacete, revelando que se transformou em uma humana completamente. Ela rapidamente recoloca o capacete e corre atrás de Haruka. Por outro lado, os colegas de classe de Haruka acabam de terminar uma longa e difícil batalha contra um rebanho de lobisomens. De repente, sente que alguém está se aproximando. Pensa que é um monstro, mas felizmente é Ofter e Mari. Eles explicam sobre a investida de monstros e como precisam de ajuda de Haruka. Ao saber que ele se separou do grupo, Mari perde todas as esperanças. A representante de turma a conforta e avisa a todos que não tem tempo para descansar, porque eles precisam encontrar Haruka rapidamente agora. Enquanto isso, Haruka está literalmente brincando de o chão é lava no calabouço. Ele atravessa uma ponte sobre um lago de lava, suportando o calor, enquanto cai para a morte. Angélico segura a tempo e o aconselha a descansar em um canto. Haruka aceita a ideia e começa a pensar em como recuperar a energia perdida devido ao calor.
De repente, sente uma brisa suave vindo de um buraco na parede. Ele coloca a cabeça no buraco e usa a magia de vento para se refrescar. Coincidentemente, a outra extremidade do buraco leva exatamente ao andar onde seus colegas de classe estão. A representante da turma ouve Haruka reagindo ao vento fresco e o chama. Haruka responde, percebendo que aquele buraco por onde caiu anteriormente. Ele se pergunta se consegue sair por ali, mas se lembra de que não foi possível da última vez. Haruka pergunta se alguém tem uma corda para ajudá-lo, mas eles não têm nada disponível. Ao descobrir que o grupo está no andar 54, Haruka acredita que pode alcançá-los rapidamente. No entanto, a representante o interrompe, explicando que a cidade está em perigo. Eles contam sobre a investida de monstros, e Mari e Ofter dizem que ele precisa derrotar o chefe do calabouço para acabar com isso. Haruka olha para Angélica e diz ao grupo que já derrotou o chefe. Todos ficam surpresos e começam a questionar como pode haver uma segunda onda de monstros se o chefe foi derrotado. Um dos aventureiros pergunta a Haruka se ele tem certeza de que matou o chefe, já que essa é a única solução para o problema. Haruka percebe que para salvar a cidade precisa matar a Angélica. Ele reflete sobre o fato de que é apenas uma boa garota, que foi presa no calabouço durante um tempo, e formou um laço com ela. Incapaz de matá-la, Haruka diz a todos que não matou o chefe, e começa a pensar em uma solução que mantenha a cidade segura, sem condenar a Angélica. Ele decide que fará o que for necessário e pede ajuda de Angélica. Em seguida, declara a seus colegas que deterá a investida sozinho. O grupo fica chocado, pois acredita que a única forma de resolver a situação é matando o chefe. No entanto, a representante de turma afirma que acredita em Haruka. Mesmo sendo um solitário patético que os preocupa o tempo todo, ela relembra como Haruka o salvou várias vezes, o que é motivo suficiente para confiar nele. Suas palavras dão a Haruka uma nova dose de confiança e ele jura salvar Angélica e a cidade. Haruka e Angélica começam a acelerar no calabouço, alcançando o 73º andar em pouco tempo. Eles encontram alguns homens lagarto, mas Haruka sabe que eles são fracos contra o frio, então rapidamente os congela com magia de gelo, e Angélica os despedaça. No próximo andar, eles enfrentam escorpiões, e Haruka usa fumaça para se livrar deles como se fosse um controle de pragas. Em seguida, encontram um cão de 2 cabeças, forte e ágil, mas Haruka joga frascos com gases no nariz da criatura, neutralizando seu olfato sensível. O cão de 2 cabeças não consegue mais se concentrar na batalha, facilitando para Angélica cortá-lo ao meio. Depois disso, Haruka decide organizar todos os itens obtidos das batalhas contra os monstros, mas Angélica sugere uma pausa. Ele responde que não pode se dar ao luxo de atrasar, pois o destino de toda a cidade está em suas mãos. Eles logo chegam ao 69º andar, onde um pássaro hipnotizante usa sua habilidade para colocá-los para dormir. Haruka acredita que não será afetado por causa de sua habilidade de saúde geral, mas ele está muito cansado, e a habilidade não ativa a tempo, fazendo com que ele fique sonolento e adormeça. Felizmente, Angélica não é afetada e o carrega nas costas, dizendo para ele continuar descansando. Enquanto isso, os colegas de classe de Haruka enfrentam uma esfinge de nível 100, mais forte do que qualquer inimigo que já enfrentaram. Eles não conseguem causar danos duradouros porque a criatura se cura instantaneamente de danos físicos e mágicos. O aventureiro chamado Ofter explica que, segundo rumores, a esfinge é imortal e prefere fazer enigmas aos aventureiros, permitindo que apenas aqueles que respondam corretamente prossigam. Ele acrescenta que atacar a criatura foi um erro, pois agora ela está decidida a derrotar os estudantes. Enquanto isso, Angélica carrega Haruka até o 59º andar, onde ele finalmente está pronto para agir novamente. Ao procurar uma maneira de atravessar um chão instável, Haruka sente uma presença familiar no andar superior, que vem de seus colegas de classe, completamente derrotados pela esfinge. O monstro gigante ataca a representante de classe, mas Haruka chega ao local e utiliza um novo equipamento mágico fundido para anular a imunidade a danos físicos da criatura. Embora o ataque inicial de Haruka não cause danos, ele cria uma oportunidade para Angélica atacar a esfinge e decapitá-la, matando-a de vez. Após a batalha, Haruka e a representante de classe trocam olhares, e ela lhe dá as boas-vindas de volta, dizendo que todos estavam esperando por ele. Os colegas comentam que ele demorou, e a representante de classe pergunta sobre a noite com ele. Haruka está prestes a apresentar Angélica quando o chão sob seus pés desmorona, e ele começa a cair novamente para as profundezas do calabouço. No entanto, ele usa movimentos ágeis, parecidos com os do Homem-Aranha, para pisar nos escombros que caem e consegue voltar ao andar onde estava. Ele diz a todos para não se preocuparem, pois adquiriu várias habilidades novas que o ajudam a se manter alerta contra esses perigos. Porém, ele acaba se auto-sabotando, pois o chão se quebra novamente sob seus pés. Dessa vez, Haruka está completamente despreparado e aceita seu destino, mas a representante de classe corre em sua direção e agarra sua mão.
Ela se lembra de como falhou em protegê-lo da última vez e promete que não vai deixá-lo cair desta vez. O líder dos nerds e o líder dos atletas aparecem para ajudar a representante de classe a puxar Haruka para cima, mas eles não têm tempo para descansar, pois a terceira onda de monstros já está no andar abaixo. Todos entram em pânico, e a representante de classe pergunta a Haruka se ele tem um plano para salvar a cidade. Ele responde que sim, e que Angélica é a peça-chave. A representante de classe pergunta sobre ela, mas Melly interrompe em pânico, dizendo que precisam voltar para a cidade imediatamente. Ofter concorda e sugere que usem o portal de teletransporte para chegar à superfície diretamente, surpreendendo Haruka, que não viu nada disso em seu caminho. Ofter explica que o mecanismo não funciona quando alguém está subindo o calabouço. Logo, Haruka e os outros chegam ao portão da cidade, onde o mestre da guilda e outros estão de prontidão, esperando a terceira onda da investida dos monstros. De repente, a terceira onda chega, muito maior que as anteriores. Monstros inundam os campos, e grifos dominam os céus. Os aventureiros entram em pânico, percebendo que as ondas anteriores eram apenas uma amostra, enquanto está de uma escala completamente diferente. Todos perdem as esperanças de vencer, mas Haruka sinaliza para Angélica. Ela avança, desembainha sua espada e a crava no chão, liberando uma imensa quantidade de energia que se espalha em todas as direções, cobrindo toda a cidade e o calabouço dentro de seu alcance. Haruka acredita que, sendo Angélica a verdadeira chefe do calabouço, com seu histórico de eliminar monstros com facilidade, ela pode ter controle absoluto sobre eles. Sua suposição se confirma, pois o vasto campo mágico criado por Angélica apaga todos os monstros da existência em questão de segundos. Todos ficam perplexos com o que veem. Haruka vai até Angélica para um toque de punhos e suspira de alívio, dizendo que seu plano funcionou. Os colegas de classe de Haruka ficam ainda mais confusos e perguntam se esse poder era dele. Haruka esclarece que foi Angélica quem realizou o milagre, e ela fica tímida. O líder dos nerds é o único que percebe que Angélica é a imperadora do calabouço, deixando todos os outros chocados. Haruka tranquiliza o grupo, garantindo que Angélica está do lado deles e que ela salvou sua vida várias vezes no calabouço. Os aventureiros confiam em Haruka e aceitam que Angélica não é uma ameaça. O líder dos nerds ainda tem algumas perguntas. Ele pergunta a Haruka se a cavaleira é realmente a grande chefe do calabouço, cujo poder é maior até mesmo que o dos chefes monstros. Haruka confirma, explicando que Angélica é, de fato, a mais forte do calabouço. Ele menciona que muitas coisas aconteceram e que o nível dela foi reiniciado, mas, mesmo assim, ela continua mais poderosa que a maioria dos monstros do calabouço. Haruka explica que acreditava que o poder dela seria suficiente para forçar todos os monstros a obedecê-la, mas eles precisaram se aproximar bastante deles para que isso funcionasse. As garotas perguntam o que aconteceu com os monstros, preocupadas com a possibilidade de serem atacadas novamente. Haruka as tranquiliza, dizendo que os monstros devem estar relaxando em seus respectivos andares, seguindo as ordens da imperadora do calabouço. Ele declara que a cidade está segura agora. Todos ficam radiantes com a notícia e começam a comemorar. A paz rapidamente retorna à cidade. No dia seguinte, Haruka decide organizar um evento com todos os itens que conseguiu no calabouço. Logo, a representante de classe chega com o restante do grupo, conforme Haruka pediu. Eles ficam impressionados ao ver uma coleção de armas e armaduras raras expostas por Haruka. Ele, com um sorriso satisfeito, anuncia que todos os itens estão em promoção especial de Black Friday. A menção de promoção dá às garotas uma força sobre-humana, permitindo que elas empurrem os garotos para o canto. Felizmente, Haruka havia reservado alguns itens extras, e sendo um verdadeiro camarada, compartilha esses itens com os rapazes. Logo, todos conseguem adquirir algo e se ocupam explorando seus novos equipamentos. Haruka se sente aliviado ao pensar que suas vidas serão mais fáceis agora, mas também está preocupado com Angélica. Ele reflete sobre o fato de que Angélica provavelmente tem habilidades de comunicação zero após passar tanto tempo no calabouço. Haruka se pergunta se ela conseguirá se adaptar ao resto do grupo agora que irá morar com eles.